Então, de antemão, a biologia celular é a biologia que ela estuda as células. Tá certo, gente? Todo mundo sabe, todo mundo já viu. E isso é importantíssimo. Porque quando a gente vai para a biologia celular, a gente não só estuda a célula em si. A gente estuda a célula em toda a sua formação estrutural e a gente também vai estudar todo o metabolismo celular. Então, tudo o que acontece nas células a gente estuda também. E é justamente essa parte. Dificilmente vocês vão ver, por exemplo, questões perguntando sobre uma estrutura. Qual é a estrutura que é delimitada pela carioteca? Isso não vai acontecer. Tá? Ele sempre vai pegar aquele conceito que você já sabe e ele vai aplicar alguma coisa interessante. Tá certo? E a biologia celular, gente, ela é um tipo de ciência que ela vem crescendo muito, 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 tá? Principalmente agora. Essa questão mesmo da a invasão do coronavírus na célula. Depois me lembrem, viu? Eu quero dar uma aula para vocês de imunologia. Agora eu quero dar uma aula bem boa de imunologia. Eu tenho certeza que pode ser que caia alguma questão no vestibular esse ano sobre imunologia, sobre como a célula responde a vírus, a bactérias, pode ser que caia, tá? E é justamente isso que a biologia ela trata, né? E a biologia celular, no caso. E é muito importante isso. E como eu estava falando a vocês, principalmente nessa época de pandemia, de coronavírus, que a gente tem que estar realmente a par de tudo que acontece no nosso corpo. E é o mecanismo imunológico, né? A gente sabe que o sistema imunológico ele é um sistema de defesa e ele tem os seus órgãos que são produtores de células de defesa, produtores, maturadores e tudo mais. Porém, o nosso sistema imunológico ele se preocupa justamente nisso, na defesa do organismo através das células. Então, se você parar para pensar, todo o mecanismo imunológico, pelo menos 90% do mecanismo imunológico, ele é formado por atividades celulares. Então, vejam quanto é importante. Então, na biologia celular, a gente vai ver várias coisas. Então, a gente vai ver, por exemplo, o funcionamento, metabolismo, como eu falei a vocês. Aí a gente tem a morte programada das células, a questão da fagocitose, da endocitose, né? Da pinocitose, que é muito importante, a questão de reconhecimento celular, diferenciação celular, tudo isso pode estar atrelado aí, junto de qualquer conteúdo que venha aparecer nesse Enem, tá certo? E para falar um pouquinho sobre coisas que podem acontecer, que podem vir, que são coisas que são da nossa atualidade, né, da nossa biotecnologia, eu vou falar um pouquinho hoje sobre células-tronco. Alguém sabe, gente, o que é uma célula-tronco? Ninguém sabe? Ninguém lembra? Eu esqueci. Esqueceu? Eu também lembro mais não o que é. Célula-tronco, isso é tão importante, tá? Gente, bem rápido assim, bem simples. Uma célula-tronco, ela é uma célula que ela pode dar origem a qualquer outro tipo de célula no meu corpo. Eu tenho uma célula e essa célula se transforma numa hemácia, tá? Ou ela pode se transformar num neurônio, ou ela pode se transformar numa célula armazenadora de gordura. Então, a célula-tronco é como se fosse uma célula originária de outra, tá certo? São células, vamos dizer, não vou dizer primitiva, porque essa não é a palavra, mas são células que precedem a origem de outras, tá certo? E essas células-tronco, eu vou ter muito dessas células, a maior parte dessas células-tronco, onde é que eu vou achar, professor? Eu vou achar nos embriões, quando somos embriões. Porque quando somos embriões, vocês sabem que o embrião ele é um aglomerado de várias células, e essas células, o embrião ele não é o feto, ele é antes do feto. Tá? O feto a gente já tem o sistema nervoso, a gente já tem o sistema cardiovascular, mas o embrião é antes. O embrião ele é aquela massa celular, certo? Onde ainda não se tem nenhum tipo de sistema formado. Então,
toda e qualquer célula embrionária, ela é uma célula-tronco, ela é uma célula totipotente, tá? Totipotente porque ela é justamente isso, ela é, com licença da palavra, superfodástica, certo? Porque ela pode se transformar em qualquer outra célula, tá bom? E isso, ó, é bom demais para a biotecnologia, porque a partir da descoberta e da utilização das células-tronco, a gente pode ter a cura de algumas doenças, tá certo? Já foi comprovado que as células-tronco elas podem combater alguns tipos de câncer, certo? Pode evitar, inclusive, alguns outros tipos. Então, assim, para biotecnologia, que é uma das próximas coisas que a gente vai estudar mais à frente, essa questão das células-troncos ela é maravilhosa, tá? Vejam essa entrevista aqui que interessante, vê só. Embora não especificado, muito provavelmente serão utilizadas células-tronco no procedimento desse rapaz aqui, tá? Tais células são indiferenciadas, com alta capacidade proliferativa e passíveis de se transformar em outros tipos celulares, até mesmo em neurônios. Então, só ressalta aqui que eu falei a vocês, que células-tronco, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. E que procedimento é esse dessa matéria, gente? Vejam que interessante é essa matéria. Um russo, ele é voluntário para participar do primeiro transplante de cabeça. Veja para isso. Transplante de cabeça. Diga aí. Tá? Eu nunca vi, não. Eu já vi Pois é. de transplante de pele. Olha, existe transplante de tudo que você imaginar. Existe transplante de pele, existe transplante de músculo, existe transplante que você imaginar, de infinidade de coisas, de pênis, transplante de pênis, minha gente. Já viram isso? Pois existe. Tá? Existe. E o homem, ele tem pelo menos 90% da sua capacidade de ereção. Tá? Lógico, tem que ser um bom cirurgião e tal. Saiba realmente o que está fazendo, mas existe, gente. Existe sim. Tá certo? E aí vamos ler um pouquinho essa matéria. Vê só. O homem Valery Spridonov, ele é um russo, Spridonov, sofre de uma doença muscular terminal chamada de síndrome de Harding-Hoffmann. Tá? O voluntário de 30... Olha, antes de continuar, essas coisas assim, síndrome de não sei o que, não precisa decorar isso, porque isso já justamente faz parte do enunciado da questão, às vezes, tá certo? Tá vendo? Na maioria das vezes. Então, o voluntário de 30 anos, né, ele tem uma síndrome, como vocês sabem, de uma doença terminal muscular. E aí, ó, acredita-se que a cirurgia pode ser uma chance de prolongar a sua vida. Ele ainda acredita que os benefícios que o procedimento irá gerar em pesquisas são valiosos. O transplante deve ser realizado pelo médico italiano Sergio Canavero, diretor do grupo de neuromodulação avançada de Turing. Canavero anuncia o plano de realizar o primeiro transplante de cabeça em 2013. A ideia é transplantar a cabeça de Spridonov para um corpo que tenha sofrido morte cerebral. Tal evento está marcado para que aconteça em 2017. Eu vou daqui a pouco pesquisar para ver se realmente aconteceu. Tá certo? Eu fiquei curioso. Eu também fiquei. Então vejam, gente. Então aqui o cara sofre de uma doença muscular degenerativa, né? Terminal. E aí o que é que eles vão fazer? Basicamente eles vão cortar a cabeça dele e colocar em um corpo que sofreu morte cerebral. Tá? Ou seja, ele só vai ter ali a cabeça. Porque vocês sabem que toda e qualquer... como é que eu posso dizer? Atividade cerebral, memória, fala, tudo está no cérebro. Né? O corpo ele é apenas o corpo. Agora, sim, é um procedimento extremamente complicado, porque você vai cortar a questão aqui da medula espinhal, tá certo? E aí,
Como é que o médico vai fazer para fazer a ligação desse nervo espinhal e tudo mais? É todo um procedimento para que ele não fique paraplégico, tá certo? Então, é Que não- todo um procedimento. Oi, Jonas, diga. E também que ele não morra, né, durante o E processo. morrer é, de fato, a coisa mais provável, tá certo? É simplesmente a coisa mais provável. As chances de uma cirurgia desse nível dar certo são pequenas, tá? Mas assim, gente, os avanços da ciência elas só existem dessa forma. O que seria? Se, por exemplo, esse médico conseguiu, a gente não sabe, né? Se conseguiu, imagine, né? Quantas vidas eles podem mudar, tá certo? Então vamos ver um pouquinho, ó, dessas células-tronco. E o que é que essas células-tronco têm a ver, professor? Porque, gente, é justamente essas células-tronco que vão fazer a regeneração, certo? Desse tipo de tecido que vai ser reposto, dos tipos de neurônios que vão ser recolocados no lugar, tá? Então, eles iriam utilizar, no caso, as células-tronco aqui para isso. Quando a gente terminar aqui, aí eu pesquiso, tá certo? Então, vamos ver aqui 3 tipos de células-tronco, tá? As células-tronco embrionárias, que são encontradas nos embriões, como eu já havia falado a vocês, embriões humanos, e são classificadas como células totipotentes, ou também chamadas de células pluripotentes, devido ao seu alto poder de diferenciação celular de outros tecidos. Então, as células totipotentes são as fodásticas grandes. Elas se regeneram, elas se diferenciam em qualquer coisa, tá? A utilização de células estaminais embrionárias para fins de investigação e tratamentos médicos varia de país para país, em que alguns a sua investigação e utilização é permitida, enquanto em outros países é ilegal. O STF autorizou as pesquisas no Brasil. Então, gente, é muito contraditório também a gente falar que é um marco tal, porque, tipo, isso pode mexer muito com o conselho de ética. Porque através de células potentes, a gente pode fazer clones, certo? Pode ter a questão dos clones, pode ter aí várias coisas que, como vocês viram, em alguns países eles podem não aceitar. E aí vai da ideologia política e religiosa de cada cultura, de cada nação, tá? Agora, o uso de células-tronco para a medicina é o grande marco da medicina, assim, até hoje, né? A nível de biologia celular, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo, né? Células-tronco adultas são encontradas em diversos tecidos, como, por exemplo, na nossa medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical, né? Ou seja, já são células-tronco que elas não são embrionárias. A gente já tem um indivíduo formado, principalmente no cordão umbilical, tá, gente? Na placenta, entre outros. Estudos recentes mostram que estas células-tronco têm uma limitação na sua capacidade de diferenciação, o que dá uma limitação de obtenção de tecidos a partir delas. Então, essas células adultas elas já não são totipotentes, tá? Então, muito cuidado. Não confundam célula-tronco com célula totipotente. A célula totipotente é um tipo de célula-tronco, tá? Então, a célula totipotente é aquela célula embrionária que ela vai dar origem a qualquer outra coisa. Já as células tronco adultas, veja, célula tronco totipotente são embrionárias. Célula tronco adulta, ela já não tem a capacidade totipotente, né, de se transformar em qualquer coisa. Tá? Elas vão se diferenciar e se regenerar em outros tipos aí de célula, como por exemplo a célula do fígado, porque vocês sabem que o fígado sofre regeneração, tá certo? Então, elas têm essa capacidade. Células sanguíneas, células da medula óssea, tá certo? Inclusive, existem tratamentos que utilizam células-tronco no tratamento de leucemia, tá? Então, um dos tratamentos da leucemia é também o tratamento utilizando células-tronco, né? A medicina, ela tem dessas coisas, tá certo? Outro tipo, mesenquimais, são células-troncos mesenquimais. Uma população de células do estroma do tecido, que é uma parte que dá sustentação às células,
ela tem a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos de tecidos, por conta da sua plasticidade. Estas células têm sido utilizadas para reparar ou regenerar tecidos danificados, como tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido hepático, tecido cardíaco e até mesmo tecido neural. Tá? Aí vejam, deixa eu só completar aqui para poder explicar. Opa! Não, acho que já passou. Ah, não, tá ali, ó. Além disso, essas células apresentam uma poderosa atividade imunossupressora. Gente, essas células aqui, vocês já ouviram falar, por exemplo, em enxerto ósseo, enxerto de pele? Eu já. Já ouviram falar? Quem assistiu Grey's Já. Anatomy é o que mais tem, é o que mais se fala no Grey's Anatomy. E é justamente esse tipo de células-tronco que são utilizadas para fazer enxerto de pele, enxerto de ossos, certo? Enxerto de tendões, tá certo? E até enxerto de alguns órgãos, de algumas estruturas, como o pericárdio mesmo, o pericárdio que é aquela estrutura superficial que recobre o coração, ele pode sofrer algum tipo de enxerto, enxerto de algumas artérias. Então, esse tipo de célula-tronco, mesenquimais, ela é muito utilizada para enxertos na medicina, tá certo? Olha, quem quiser fazer medicina, lindo, maravilhoso. Agora, para mim, a parte da medicina mesmo, que é a mais linda, é a parte de cirurgia, cirurgia geral, certo? Ou a parte de medicina genética, né? Que é a parte onde você vai ser um médico pesquisador justamente desses marcos revolucionários da medicina. Então, eu sei que é importante você ter médico no posto de saúde, é importante você ter um médico aí que cuide da pele, né, um dermatologista, mas a parte grossa mesmo na medicina, a parte que trabalha muito é justamente essas áreas, né? A medicina genética, a medicina, a cirurgia, a medicina cirúrgica, né? Essas tem uma especialização também que é inovações cirúrgicas, é justamente isso, é a parte assim, só de coisas novas, coisas que estão sendo pesquisadas e tudo mais. Então, é a parte que eu acho que se eu fosse médico eu seria. Entenderam, gente, essa questão da célula-tronco? Entendi. Já. Uhum. Pronto. Então, ó, tentem responder essa pergunta. O que é criopreservação? Eu não entendi, não. O que é criopreservação? Como é, menino? Aí na questão, Criopreservação, deixa eu ler. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação. Crio vem de congelar. Então, são células que foram congeladas. Tá certo? eu imaginei. Já pode, já, viu? E aí? Tá fácil essa, gente. Vai. AD. Letra
D de dado. É. Alguém acha que é outra coisa? Acho que não, né? Então, gente, é isso. Letra D. Veja que você tá super fácil, né? Adesão não é? Isso não é característica de um célula-tronco. Diferenciação em células especializadas, tá de cara aí, tá? Como eu falei a vocês, né? As células do cordão umbilical dos recém-nascidos, elas podem sim se diferenciar em outros tipos de células, em outros tipos de tecidos. Por quê? Porque as células do cordão umbilical, elas são um tipo de célula-tronco, tá certo? São um tipo de célula-tronco. E aí, o que é que se faz? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, eu acho que foi o cordão umbilical dos filhos de Angélica e Luciano Huck, que eles congelaram, porque através desse congelamento, né, dessas células, eles podem utilizar essas células como um tratamento de algumas doenças futuras, como, por exemplo, o câncer, tá? Então, assim, professor, é caro para mandar congelar meu cordão umbilical? Extremamente. Porque não é uma coisa que você vai congelar e você vai descongelar para olhar ele e achar ele bonito. Não. É uma coisa que vai ficar congelada há muito tempo no laboratório. Então, requer muito gasto. É realmente extremamente caro, certo? Para você manter coisas como essas congeladas. E isso é congelado no nitrogênio líquido. É altamente baixa a temperatura. Tá certo, gente? Tranquilos e tranquilas, tranquilos e Ah, calmos. Coisas e tranquilas. Vamos fazer o uhum. seguinte, eu fiquei super curioso desse caso. Eu vou pesquisar Na aqui cabeça, né? Tá rapidinho precisando. do transplante de cabeça. Ó, hoje aqui achei a matéria falando sobre. De 2018 essa matéria. Vamos lá. O homem que se ofereceu para ser o primeiro a submeter a uma cirurgia para transplantar toda a cabeça para um novo corpo não foi operado e não pretende mais fazê-lo, pois tem uma vida nova e melhorada. Então não aconteceu. Então Valerie, que é o rapaz, né, sofreu toda a sua vida com a doença de Erding-Hoffmann, que causa a atrofia dos seus músculos e não pode ficar de pé, muito menos andar. Ele passou a maior parte de sua vida preso numa cadeira de rodas. O médico Springnov, agora com 30, não, Springnov é Valerie. Valerie, né, então, com 33 anos, ouviu falar sobre a pesquisa inovadora do neurocirurgião italiano Canavero em 2015. Canavero publicou um artigo em 2013 em que descrevia o procedimento para o transplante de cabeça completo, unir uma cabeça saudável a um corpo doador. Ele publicou seus planos atualizados em 2015 e Valerie ofereceu-se imediatamente como voluntário. Deixa eu ver. E por que foi que ele desistiu? Em seu artigo de 2015, o médico Canaveiro estimou que uma equipe de 100 cirurgiões levaria 36 horas para concluir a operação. Minha gente, diga isso. Grande parte da comunidade médica estava cética. Mesmo Canaveiro teve que admitir que, embora a reconexão das veias e artérias fosse relativamente fácil, a conexão das duas medulas espinhais, fusão espinhal e SCF, seria extremamente difícil. Lembra que eu falei a vocês que o problema era justamente a conexão da medula espinhal? Ia ser extremamente difícil, porque de que adianta tirar a cabeça do cara fora e ele não ter uma qualidade de vida, ele ficar paraplégico? Entendeu? Então era realmente isso. Aí no documento de 2015, Canaveiro disse: a chave para o SCF, eu não sei o que é isso, deve ser a conexão, né?
é o corte agudo da própria medula, com um consequente dano mínimo, tanto aos axônios da substância branca, como aos neurônios da camada cinzenta. Este é um ponto-chave. Valery sabia que a data mais próxima possível para a cirurgia seria pelo menos 2 anos depois. No entanto, Canavero disse que estava confiante de que havia 90% de chance da cirurgia ser um sucesso. Deixa eu ver aqui. Para não estender muito, ele desistiu, né? Ele viu que era loucura. Não. Olha, tinha sim uma chance. Agora é você confiar numa pessoa, né, gente? Ó, todos Realmente. poderiam ser. Não lamento que Canavero não tenha alcançado seu objetivo. Não que tenha realizado, mas fracassou, disse ele ao jornal russo. Todos poderiam se beneficiar com as informações sobre o que deu errado na China. Porque ele viu um transplante que ocorreu na China, parece que esse transplante deu errado. Hoje em dia eu não tenho essa informação e isso não ajuda a continuar investigando. Eu realmente espero que um dia Canavero publique tudo em detalhes. Apesar de ter perdido a oportunidade de ter um corpo saudável, o programador nascido na Rússia não está desapontado. Sinto que um peso está sendo retirado do meu peito. Nunca tive motivos fúteis para querer ser o primeiro a submeter a um transplante de cabeça. Eu dei 2 anos da minha vida para esse projeto. Ficarei feliz em ver isso acontecer, porém com outra pessoa. Menino, olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar a matéria aqui, copiar e vou mandar lá no grupo, porque porque é muito grande ela. Vale a pena a leitura. Vale a pena. Eu vou depois ler ela, tá? Eu pesquisando aqui, eu também vi que foi feita uma na China, só que Não foi deu com certo, cadáver. né? Não, já fizeram com a galera morta já. Fizeram com a Tipo, galera só morta, mas ainda não foi um procedimento com a pessoa viva, né? Não tem uma comprovação. fizeram pra saber se era possível, né? Tipo, Entendi. realizar a ligação de novo. Eu vou até passar para um grupo de amigos meus, só um minuto. Peraí, viu? Pessoal, eu tava dando aula aqui, aí veio essa matéria como apoio. Veja que matéria interessante, Mário. É uma matéria antiga, né, de 2018, mas vale a pena dar uma lida. Muito interessante. Pronto, gente. Fechamos essa parte aqui de células-tronco. Eu acho que tá terminando a reunião, né? Ó, Isso. vamos dar uma viagem agora. Uma revisãozinha aí do primeiro ano, viu? Olha aí, eu quero ver vocês afiados. Ó, biologia celular. Células animais, vegetais, célula bacteriana. Sabemos que a célula bacteriana é a célula mais simples em questão de estruturação e até em questão de metabolismo, tá? E aí, as estruturas que a célula bacteriana apresenta, elas são estruturas bem, como é que eu posso dizer? Primitivas com relação às estruturas da célula animal e da célula vegetal, é certo? Como vocês sabem, o que difere a célula procariótica, que são as células bacterianas, das células eucarióticas, é justamente a presença de um material que delimita um material genético, né, que é a presença da carioteca. Hoje não chamamos mais de carioteca, a gente chama de envoltório nuclear, né, ou membrana nuclear, que é a membrana que reveste o núcleo, que delimita o núcleo. E assim, o material genético ele fica organizado em uma parte central e compacta, tá? Diferente, por exemplo, da procariótica, né? Que onde o material genético ela vai ficar dispersa, mergulhada no citoplasma, com algumas outras estruturas, tá certo? Então, ó, eu vou finalizar aqui para poder lançar o link novamente.
Beleza.